Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje é 1º de janeiro de 2021, dia da posse dos nossos prefeitos e vereadores em todo o nosso país, e a Igreja celebra no dia de hoje a festa da Santa Mãe de Deus, Maria. E nós pedimos a Deus que nos acompanhe nesse ano que inicia, nesse tempo, para que a gente possa perseverar na fé e, acima de tudo, conseguir encontrar luzes para o próximo ano, para que a gente possa recuperar aquilo que a gente perdeu nesse tempo de pandemia e, ao mesmo tempo, refazer a nossa vida, nossas histórias e superar as nossas crises. O evangelho que a Igreja nos apresenta é tirado de Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, que fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, aqui nós fazemos essa mudança de calendário. A gente criou o calendário porque a gente passou a ter noção de que o tempo existe. Ao descobrir que o tempo existe, a gente precisava ter um certo controle sobre o andamento e aí criamos o calendário. 1º de janeiro foi estabelecido como o primeiro dia do ano em 46 pelo imperador Júlio César em Roma, o imperador romano, que determinou, que era o calendário dele, determinou que 1º de janeiro era o começo do ano novo. Depois o Papa Gregório, em 1582, voltou isso, mas a questão do primeiro dia do ano, ele tem uma variação muito grande no decorrer da história. Nós ocidentais que resolvemos pegar este calendário e colocar 1º de janeiro como sendo o início de um ano novo. Outros países têm outros calendários, outras datas. Nós ocidentais ficamos com essa data, que foi estabelecida em 1582 pelo Papa Gregório. E janeiro, por que janeiro? Porque janeiro é o nome atribuído a um deus chamado Janus. Janus é um deus antigo que tinha 2 faces. Ele tinha 2 rostos, uma na frente e outra atrás. O rosto de trás olhava o passado e o rosto da frente olhava o futuro. E por isso janeiro vem desse nome, desse deus Janus, que é esse deus de dupla face. E aí por isso que 1º de janeiro passou a ser o calendário nosso. E a Igreja resolve colocar uma festa de Maria, Mãe de Deus, nessa data. Quando nós fazemos uma mudança assim, a gente comemora porque precisamos de comemorações. A gente precisa de tempo. Celebrar um ano novo significa a gente pensar no tempo. Pensar no tempo que foi e pensar no tempo que virá. E saber que nós estamos aqui. Do ponto de vista prático não muda nada, né? A gente vai ter que tocar a vida em janeiro com pandemia e não altera nada. Mas essa experiência psicológica, essa experiência de que eu penso no tempo, eu consegui chegar até aqui, e esse desejo nosso de renovar a esperança de um ano melhor, isso é necessário na nossa vida, isso nos faz bem. A gente precisa disso, porque já que eu sei que existe o tempo, eu preciso me descobrir nele. Eu sei que o tempo é cronológico nosso, né? Esse tempo é cronológico, vem de Cronos. Cronos é um deus que devorava tudo, né? É o deus Cronos, devorava seus filhos,
devorava até pedra, né? Tem um conto que diz que a mãe não queria que um filho fosse devorado pelo pai, que era o deus Cronos, e ela fez um saco de pedra imitando o filho e deu para o deus Cronos, e o deus Cronos mastigou o filho, mastigou um saco de pedra pensando que era o filho e nem percebeu. Quer dizer, o tempo mastiga até pedra, né? O tempo, nem pedra resiste ao tempo. Mas diante de tudo isso nós vamos buscando sempre uma esperança, uma referência. Nós temos uma identidade de sermos cristãos e ao mesmo tempo que somos cristãos, a gente vai contemplando pessoas importantes na nossa vida. É um tempo bom de se refazer, é um tempo bom de pensar na vida, rezar aí por aqueles que vão assumir o poder público, já que nós vivemos no mundo da democracia, viu, que o povo escolhe quem vai cuidar daquilo que é deles, porque nós estamos numa república, república significa há coisas públicas e o povo vai escolher alguém para cuidar dessas coisas públicas. A gente reza aí pelo nosso prefeito Celcinho, pela dona Raquel, pelos nossos vereadores que vão assumir, que esses próximos 4 anos sejam sempre trabalhados para o bem de todos, principalmente dos mais pobres, dos mais humildes e dos mais simples, e que essa cidade seja uma referência nesse país nosso tão machucado, tão atrapalhado, tão irritado, tão sem paciência, tão confuso, com tantos escândalos, e a gente vai buscando isso. Mas eu queria olhar para o Evangelho de hoje e às vezes pensar uma frase que o Evangelho nos diz. Diante de tudo aquilo que acontecia, Maria guardava e meditava no seu coração. O que nós temos? Nós temos Jesus que vai sendo reconhecido. Ainda estamos no tempo do Natal, ainda estamos olhando para o presépio, e esse Jesus vai sendo reconhecido. Primeiro quem proclama o nascimento de Jesus são os anjos. É o anjo que anuncia que nasceu o Salvador. É o anjo que, quer dizer, é o céu, é gente celeste que anuncia que nessa terra agora tem alguém que nasceu, que é o Salvador, que é a realização da promessa de salvação. Isso é anunciado aos pastores. Os pastores vão lá e encontram o quê? Nada mais, nada menos do que uma mãe e um menino. Eles não viram nada fantástico. Mas para quem tem fé, olhar o simples é reconhecer que há um sinal de Deus aí. Olhar as coisas simples é reconhecer que Deus está no meio disso, que Deus não está lá no palácio de César, que não está lá no palácio de Herodes, que não está lá na grande capital, que Deus está realmente num lugar mais simples, Deus está num presépio com uma mãe e uma criança, nada mais disso. Mas eles anunciam, olha, foi anunciado para nós que a salvação chegou, que agora temos uma esperança. Chegou um ano novo, é anunciado para nós que há um tempo ainda que a gente precisa construir, uma história que a gente precisa viver. E aí a gente vai se formando essa consciência, a gente vai tomando noção da presença de Deus na nossa vida, a gente vai reconhecendo num presépio um sinal de salvação, uma vida que nos é dada, e essa vida nos é dada para nos tirar da morte, para nos tirar da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza, nesse mundo angustiado, nesse mundo inquieto, nesse mundo em que nós estamos supermedicados, né? Nunca se tomou tanto remédio controlado, porque eu preciso controlar o meu desespero, minha angústia de viver, e as pessoas vão se perdendo, às vezes por muito pouca coisa. Às vezes a gente pensa, a gente observa muito isso na igreja e no mundo geral, às vezes as pessoas perdem a noção de que prestar um serviço, fazer uma doação, não é conquistar um direito adquirido. Por isso que Maria vai dizendo, por certas coisas ela não está entendendo. Por que esse pessoal está falando tão bem do meu filho? Por que esse pessoal está contando essas coisas? Isso é bonito, é claro que é encantador para uma mãe, escutar gente falando bem do filho, escutar gente dizendo coisas boas do filho, mas quem é esse meu filho? E diante disso a Maria nos ensina isso. Certas coisas da vida a gente tem que meditar, guardar no coração, meditar até a gente conseguir entender.
Muita coisa eu não consigo entender, tanto da minha vida, quanto do mundo que eu vivo, do meu trabalho, do meu serviço, da minha família. Muita coisa eu não consigo entender, eu não consigo explicar, eu não consigo dizer, eu não consigo palavras e nem ideias, nem reflexões para poder entender certas realidades. E aí talvez esse ensinamento belo de Maria, Maria que vai guardando no coração, meditando, até que o momento a gente desperta, até que o momento Deus manda uma luz e essa luz nos tira das trevas, nos tira da cegueira. O fato é que esses pastores já estão reconhecendo Jesus. Pastores eram muito mal vistos na época porque eles eram nômades, eles viviam andando e perambulando, por isso eles invadiam terra, eles exploravam as pessoas às vezes com seus produtos, com o leite, com a carne, com a lã das suas ovelhas. Eles eram meio desordenados mesmo, mas era um povo abandonado, um povo sem terra, um povo sem lugar, um povo sem espaço. É a experiência da vida de você viver e não ter onde viver, viu? E por isso esses pastores começam a reconhecer nesse menino Jesus, viu? Olha, tem algo novo por aí. Hoje é um dia novo, hoje é o ano novo, primeiro dia do ano novo, que nós olhamos aí, e muita coisa talvez que a gente viveu ano passado, a gente vai ter que guardar no coração para a gente fazer uma leitura nesse mundo em que todo mundo fala, todo mundo dá opinião, todo mundo tem que ter razão, todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo tem que ser aceito, ninguém pode ser rejeitado, né? Às vezes uma pessoa rejeitada, ela coloca fogo no mundo, sai gritando, berrando. Isso é falta de noção de maturidade da vida. É falta de compreensão de que a vida, às vezes, a gente precisa ser reprovado, viu? Para a gente poder entender que tem algo maior do que eu, tem um presépio maior do que eu, tem uma paróquia maior do que eu, tem uma igreja maior do que eu, tem muita coisa maior do que eu, e que a gente tem que se livrar, às vezes, da noção do poder, da noção da importância, e reconhecer, diante de um momento de oração, que o importante é quem está diante de mim, que o importante é o recém-nascido, que o importante é as palavras que ele vai me dizer, que ele vai me ensinar no decorrer da vida, e que eu preciso meditá-las, eu preciso pensar, eu preciso trabalhar. No Evangelho termina dizendo que no 8º dia, Jesus é circuncidado, que é uma prática da época, uma prática dos judeus, e no 8º dia que a criança recebe um nome, mas o nome não é escolhido pelo pai e pela mãe, o nome é escolhido pelo anjo Gabriel, que na anunciação disse a Maria, o nome dele é Jesus. Jesus significa Deus salva. Então quem está sendo apresentado ali para a circuncisão é Deus salva. É um Deus que tem a missão de salvar. É um Deus que não quer ser servido, quer salvar. É um Deus que nos leva à esperança. E nós precisamos ser salvos. Graças a algumas pessoas da nossa paróquia, a nossa paróquia foi salva no ano passado. A gente conseguiu sobreviver, a gente conseguiu gente preocupada com a gente. Eu fiquei muito impressionado e de vez em quando algumas pessoas no começo da pandemia ligavam lá em casa perguntando se estava faltando alguma coisa para nós. Teve até um que fez uma compra e trouxe com muito carinho para a gente. Teve uma outra pessoa que sem nenhum motivo resolveu nos dar uma doação para a nossa casa, para alimentação, para cuidar dos confrades. Então a gente viu muito esses gestos assim, de gente que a gente vê que tem coisa boa no coração, de gente que a gente vê que encontrou uma razão para fazer o bem, de pessoas que a gente vê que tem um coração generoso, que tem um coração que se preocupa com o próximo, que não está preocupado só consigo, está preocupado com o próximo também. Então a minha prece hoje é o nosso agradecimento pelo ano que passou. A minha prece é uma oração para aqueles que vão assumir o poder público das nossas cidades do Brasil, principalmente da nossa aqui de Paraíso. A gente reza por todos aqueles que foram eleitos, em que a população confiou esse cargo, essa responsabilidade, essa dedicação. Eu rezo e peço a Deus que nos ajude nesse ano de 21. Eu não sei bem como será, a pandemia não acabou, eu não sei como que a gente vai se comportar, viu, diante do contexto de Brasil em que nós vivemos, não sei qual vai ser o processo em relação à vacinação, mas eu tenho esperança de que a gente vai sobreviver, eu tenho esperança que a gente vai conseguir oferecer algo de bom
e a gente vai poder trabalhar para essa paróquia, a gente vai poder trabalhar para essa cidade, a gente vai poder trabalhar para a igreja. Eu não no sentido do mínimo, mas eu acho que a gente tem que crescer, a gente tem que dar exemplo, ser testemunha. Por isso que Deus abençoe a todos nós. Feliz Ano Novo, que Deus proteja, guie a cada um de nós, que Nossa Senhora nos ajude aí a acolher o seu Filho no nosso meio e que a gente possa reconhecer Jesus e dar glórias a Deus, agradecer a Deus porque conseguimos alguma coisa apesar das dificuldades. Conseguimos, estamos conseguindo. Por quê? Porque há pessoas boas nesse mundo, há pessoas de fé, há pessoas que rezam, há pessoas humildes, há pessoas de personalidade de Deus. Há pessoas, e a gente tem na nossa paróquia, muita gente que tem a personalidade de Deus. E a gente é muito feliz de saber disso. Um abraço, até mais.